Sejam todos bem-vindos à terceira aula e nesta aula iremos trabalhar as bases de dados, entender um pouco sobre como é importante fazer todo um tratamento das colunas, das informações que vai ser utilizado. Na última aula criamos esse primeiro relatório de vendas por vendedor, onde importamos um CSV e aqui ele já criou a primeira tabela para nós com os primeiros dados identificados. Então vamos retornar aqui. Temos a listagem. Quando criado, todos os seus relatórios, seus projetos estarão aqui listados. E agora deixa eu mostrar para vocês a planilha em que trabalhamos anteriormente. Aqui é importante que, assim como todo banco de dados, quando é feita uma exportação de alguma tabela do banco para fora, você tem trabalhado os dados em linhas e principalmente os cabeçalhos na primeira linha da sua planilha, da sua tabela, porque eles são os cabeçalhos de identificação do tipo de dado que está sendo levado para o Data Studio. Então você vai ter a descrição, você vai estar puxando, né, tudo certinho com o correspondente nome lá. Isso é importante. Deixa eu salvar essa aqui como separado por vírgula. Aqui como teste, por exemplo. Legal, salvei como teste. Vou abrir para vocês darem uma olhada. Olha só, teste aqui. Vou abrir com bloco de notas e vejam só. Ele salva separado por ponto e vírgula. E isso na importação não é aceito. O que eu fiz rapidamente para que a gente pudesse trabalhar essas aulas? Coloquei aqui o comando Ctrl H, substituí todos os pontos e vírgulas por vírgula. Aí, feito isso, todos os pontos e vírgulas foram substituídos, fazendo com que assim aquela importação, como fizemos na última aula, funcionasse lá perfeitamente, estando funcionando dentro dos nossos relatórios, certo? Dessa forma, retornando aqui, vamos abrir o nosso relatório. Quando você clica para abrir ele vem para uma forma de visualização, certo? Então, o que a gente pode estar fazendo aqui para continuar? Você, estando logado na sua conta, proprietário deste relatório, poderá editar. Então, vamos editar aqui. Com essa coluna, essa tabela aqui, eu vou estar excluindo ela. Vamos começar do zero. Bom, inicialmente, como de costume, algumas dashboards são criadas com um tipo de gráfico de visão geral, certo? Como essa tabela foi uma planilha de vendas, então tem relação com valores e tudo mais, então vou estar colocando aqui esse gráfico, inserir visão geral. Ele está sendo criado aqui. Ele sempre conta esse record count aqui, que é o número de contagem de linhas que o próprio Data Studio cria quando você importa um banco de dados. Então você tem lá, de acordo com esse valor amostra aqui, 10 registros, tá? Isso é o que a gente vai estar mudando agora. Inclusive, vamos dar uma olhada antes de começar a criar. Gerenciar fontes de dados adicionadas, tá? Você tem aqui acesso à sua fonte de dados adicionada, então você pode copiar ela, pode remover, tá? Vamos editar aqui. Você vê, ó, aquela primeira linha da planilha tem aqueles nomes cujo foi extraído aqui como identificador de cada coluna. Então a forma como você escreve lá é a forma que ficará aqui para identificar, tá? Automaticamente ele cria aqui o record count aqui para poder quantificar o número de linhas que você tem, né? Já identifica como uma métrica, tá?
Vamos supor que concluiu alguma alteração, porque você alterou, falou que opa, esse campo aqui não é data, esse campo aqui é um número, porcentagem. Você pode estar ajustando isso aqui. Às vezes ele importa, não dá erro, mas quando vai ver os resultados, tem alguma coisa que ele identificou como um campo diferente do valor real. Por exemplo, o valor total aqui, ele é no caso, não é apenas um número, é uma moeda. Você poderia ajustar aqui para real brasileiro, né? E ele está ajustando para moeda, formatação de moeda já, tá bom? Bom, vamos deixar esse valor unitário aqui. Vamos fazer um teste. Não cheguei a fazer esse teste aqui com essa base de dados que eu criei ela só para exemplificar aqui, tá? Vamos deixar todos esses aqui como real, certo? E vamos ver aí, concluído, ok, as suas alterações foram feitas, pode estar atualizando aqui, perfeito, não deu erro nenhum. Sempre que houver algum erro ele vai informar. Só voltando aqui em gerenciar fontes de dados adicionadas, vamos supor que você agora também deseja adicionar uma outra fonte. Vou só estar mostrando aqui como que seria para fazer uma conexão com um banco de dados MySQL. Você tem que autorizar toda conexão nova com alguma outra fonte diferente, não utilizada ainda, autorizar, e simplesmente você colocaria aqui, né, o seu IP do servidor. Isso aqui não é um IP real, tá, gente? É um IP só genérico do roteador mesmo. A porta opcional, porque por padrão o MySQL já usa a porta convencional dele. Se eu não me engano é a 3306 ou é 3206. Banco de dados, você vai colocar o nome do banco de dados, nome de usuário, né? Root é um dos mais comuns no Champ, por exemplo, em desenvolvimento, e a sua senha, né? Aqui. Feito isso, autenticar, você pode estar marcando a opção de SSL também, tá? Ele vai usar como uma conexão segura. Clicando em autenticar, ele vai conectar ao seu banco de dados e todas as suas tabelas aparecerão aqui do lado. Você selecionaria a tabela que você quer trabalhar e estaria adicionando aqui, tá? Como esse curso é um curso rápido para imersão mesmo, só para conhecer o Data Studio, não vou estar aprofundando em utilizar o MySQL direto. Futuramente vamos ter outras aulas que irão estar mostrando isso, tá? Então, a parte aqui de bancos de dados foi mostrada. Então agora vamos brincar um pouco aqui com as formatações, né? Aqui, como você pode ver, temos uma barra de menus, tá? Cada uma tem a sua funcionalidade comum, como qualquer outro editor, né? Microsoft, Word, Excel, LibreOffice, etc. Todos têm aqui alguma coisa sempre bem correlacionada. Então, temos editar, os objetos e camadas que vocês criarem, o exibir, o inserir com todas as ferramentas de filtro, gráficos e tudo mais, textos, tá? Página, você pode duplicar a página ou até mesmo adicionar uma nova página. Porque aqui você está trabalhando nela numa formatação paisagem, tá? Não é a formatação retrato aqui de visualização. E se você deixar tudo muito pequeno, realmente vai ficar minúsculo. Na hora de imprimir um PDF vai ficar do tamanho em que você deixou, minúsculo, certo? Então a resolução para leitura vai ficar péssima. Então trabalhe legal os campos, dê o espaçamento que você desejar, façam exportação aqui, fazer download do relatório, fazer download como PDF para testar se a resolução da impressão ficou boa, porque não adianta colocar um monte de coisa e diminuir o tamanho só para caber aqui e ficar minúsculo na hora da impressão, né? Então temos aqui o organizar, vocês têm as ordenações, o recurso para questão de filtros, segmentos que você vai criar aqui, também a fonte de dados que a gente já viu, e os atalhos, né, que torna tudo mais prático aqui. Então adicionar dados, adicionar um gráfico,
adicionar um controle, que aí vai ser os filtros e listas suspensas de dados para você poder filtrar, imagem, caixa de texto, formas, tá bom? Tema, layout, e a barrinha aqui ao lado, a barrinha lateral, é a barra de controle de edição aqui. Você tem o estilo da formatação aqui, da exibição dos dados e de fato os dados que estão sendo ali trabalhados. Então aqui vamos fazer uma breve página para vocês conhecerem. Então vamos lá. Aqui eu vou tirar essa coluna, basta substituir. Eu quero que aquela primeira métrica ali que está sendo exibida seja então aqui o meu valor total de vendas dessa planilha que importamos aqui. Então temos aqui então um total de 34.800 o valor de venda. Então se você colocou um título que não está condizente aqui, não ficou legal, você pode estar trocando o título dele aqui, ó. Que o dado vai permanecer, a identificação, só que você só editou o título visual, tá? Então aqui você já tem o seu primeiro dado sendo exibido, tá legal? Vamos estar adicionando então um outro gráfico. Vamos aqui adicionar um gráfico e vou escolher aqui um gráfico de barras. Vamos escolher esse. Ele é legal que tem essas linhas de orientação, de alinhamento, né? Vejam só. Então aqui temos o gráfico onde ele trouxe para vocês, de forma automática ele seleciona alguma métrica. Então ele trouxe aqui os itens que você tem na sua loja para ser vendido. Então aqui vamos mudar essa métrica. Em vez de ser a descrição aqui do produto, vamos colocar o vendedor. E vejam só, ele mostrou aqui já. Temos Thaís, Diego, Gustavo, certo? E aqui temos o valor total, certo? Que está sendo exibido aqui. Vamos editar também. Eu quero que as métricas sejam bem descritivas. Total de vendas por vendedor, ficar melhor visualmente falando, até mesmo para a identificação do dado. Então vamos também, além disso, colocar também aqui o rótulo final. Interessante mostrar rótulo de dados para que você saiba exatamente o valor que cada um teve ali, não só graficamente acompanhando pela margem aqui. Às vezes fica difícil, né? Como por exemplo 12.700, esse quebrado aqui é difícil identificar. Quando você visualiza o gráfico, vamos visualizar, você encostando o mouse em cima, ele vai te mostrar. Só que isso só a partir do momento que está visualizando, né? Então na impressão, por exemplo, não vai sair esse dado aqui. Então é legal adicionar um rótulo de dados. Vamos voltar para a edição. Você vê que ele é bem rápido. E a coluna, quando você entra para a edição, vem nesse tema e layout para você editar, personalizar o tema. Depois a gente finaliza com essas edições. Então aqui legal, ok. Vamos adicionar agora um gráfico que é muito utilizado, o de pizza. Ele já selecionou, e o interessante é que, como você já utilizou este campo de dado como métrica, né, do valor total, ele segue sempre utilizando a mesma métrica, até você mudar, ou até a lógica, ele identificar uma lógica diferente para o relatório. Então ele te ajuda nessas montagens. Só fiquem atentos, porque às vezes só por ter já gerado um dado aqui, você já acha que a informação é a certa, você está usando a certa. Mas por exemplo, eu não quero mostrar aqui de novo um gráfico de valor total, porque eu já tenho aqui em cima. Então vamos agora colocar o valor da comissão dos vendedores, tá? Então deixa eu puxar para cá, alinhado, e está lá. Temos agora os valores de comissão, tá? De cada vendedor.
Aqui no estilo você pode dar uma olhada que tem aqui a quantidade de fatias que pode ser exibida. Você pode editar isso, tá? Por única, ordem, no gráfico de pizza, valores de dimensão. Todos os campos têm uma gama alta de edição, tá? Assim como você pode estar fazendo alguma seleção, colar especial, tá? Apenas o estilo. Você pode copiar de um outro relatório e colar o estilo aqui, e assim por diante. Bom, vamos adicionar agora mais um dado. Vou colocar uma tabela aqui. Estamos aí em 16 minutos de vídeo, mais ou menos. Bom, nesta tabela, o que podemos trabalhar nela para a apresentação? Aqui seria interessante, vamos puxar a descrição junto com o vendedor. Olha só, ele já vinha aqui. Você pode estar trabalhando aqui o espaçamento. Vou deixar isso aqui curto, porque a contagem de linha, né, é bem pequena. Vendedor, então é isso. E aí o valor total, estamos exibindo o valor total de cada descrição aqui realizada, e a soma aqui por vendedor em cada venda, em cada linha de registro de venda. O que está faltando para entender esse total aqui? Simplesmente a quantidade, né? Então eu vou puxar a quantidade para cá. Olha lá, opa, entrou a quantidade aqui. Vou aumentar para caber o nome certinho. Aí temos o valor total. Junto ao valor total vou adicionar. Se você coloca no meio ou antes aqui, ele vai se organizando. Então, eu quero no final valor da comissão. Então agora eu vou puxar aqui o valor total. E aí temos também aqui o valor da comissão. Deixa eu ajustar aqui para ficar mais legal. Opa, aqui, vamos puxar mais um pouquinho. Aí, tá certo aqui. Então é isso. O que pode ser feito aqui também? Ele tem aqui então 8 vendas, certo? Então vamos ver aqui. No estilo, você tem mostrar cabeçalho, que é importante. Ajustar o texto. Vamos marcar para que ele possa ser automaticamente ajustado. Números das linhas, a gente pode remover. Eu vou estar deixando, tá? Às vezes pode você identificar por ranking aqui, ordenar e saber qual que é o primeiro. Mostrar paginação também. Se você tem 60 produtos, você tem 60 vendas registradas, você não vai mostrar 60 numa página, né? Então a gente pode estar adicionando a paginação no relatório web. Quando você compartilhar, as pessoas vão, né, paginando ali, tá? É isso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Outra coisa interessante para se fazer nos dados, você também tem como fazer a classificação. Olha só, olhando para esse dado aqui, ele está utilizando o valor total, né, como classificação. Então vamos mudar. Vamos pegar aqui o vendedor, mudar por aqui. Ele vai trabalhar os dados, não precisa arrastar daqui, tá? Ele já na classificação identifica os dados que você está utilizando aqui. Então coloquei o vendedor. Por quê? Assim você vai saber qual o vendedor que obteve ali o maior número de vendas. Então ele vai vir ao topo. Então você já vai ver o número aqui também. E a ordem você pode alterar, né? A classificação sendo decrescente ou crescente. Vamos colocar crescente para vocês verem. A Thaís vendeu 15 mil, né? Então a vendedora que mais teve vendas altas aqui, ela foi para o final por conta da posição crescente, né? Do menor para o maior, decrescente do maior para o menor, tá ok? Então vamos lá, vamos colocar mais uma tabela aqui nessa posição. Ele já pegou certinho. Vamos alinhar ela com a tabela de cima. Legal, ela já faz ali o apontamento. E vamos mudar esse de vendedor, já que vamos procurar trabalhar com mais informações. Colocar para a descrição
Aqui, descrição, temos o valor total. Mas como explicar esse valor total com base nessa descrição aqui dos itens vendidos? Eu tenho 5 produtos aqui, por que está dando esse total? Então, primeiramente, vamos colocar o valor unitário, colocá-lo aqui e colocar também aqui a quantidade, certo? Então temos aqui a quantidade, valor unitário e o valor total. Aqui o que está faltando? O valor médio aqui, vou colocar para ser o valor médio, e também vamos mudar aqui, vamos ordenar, deixa eu ver, tá certo aqui. Vou mudar essa quantidade aqui para saber os produtos que tem ali. Opa, não aceitou, vamos pegar por aqui, certinho, tá? Até abrindo aqui para conferir, vejam só, 60 vezes 80, que é o valor unitário, temos ali 4.800. Vou pegar mais um, 25 vezes 150, temos ali 3.750. Então tá tudo certinho. Você vê que ele faz o cálculo automático, porém se tivéssemos mantido aqui o valor de soma, ele estaria somando se tivesse mais de um dado repetido na tabela. Então aqui estava, por exemplo, dando 160, não ia bater as contas. Então só se atentem a isso. Quando quiser trabalhar um valor único, utilizem o valor máximo, mínimo ou médio para descrever. Assim os cálculos são feitos automaticamente de acordo com a métrica avaliada aqui dentro. Bom, então agora para estar finalizando aqui nossa aula, vamos só adicionar um texto. Vou colocar aqui relatório de vendas por vendedor, que aí vamos transformar aqui ele em título, né? Então automaticamente você vê que cada item, objeto colocado em seu relatório tem a sua aba aqui de formatação. Então tem a possibilidade de escolher uma cor. Vamos selecionar aqui, aumentar o tamanho da fonte, deixar aqui 44. Olha só, você tem toda a gama de fontes do Google aqui também, centralizado, e por fim vamos alinhá-lo aqui ao centro da página. E é isso, ficou bem bacana. Bom, agora para finalizar vamos visualizar aqui e olha só, fica bem bacana, né? Visualizando também podemos fazer aqui, aproveitar, fazer o download do relatório como PDF para vocês darem uma olhada. Ele fica ali, preparando o PDF, né? Aqui ao finalizar a preparação para impressão e geração do arquivo, ele vai estar fazendo o download, abrindo aqui para vocês darem uma olhada. Fica bem prático e rápido criar um relatório aí, disponibilizá-lo tanto online como gerar também um arquivo PDF. Bom, essa aula é isso. Próxima aula vamos falar sobre filtros de dados, paginações, criar mais uma página, filtros de dados e data também, que auxilia muito no dia a dia. Tá joia? Um forte abraço e até a próxima.